Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e nós queremos continuar falando sobre a interpretação bíblica. Falamos na mini aula anterior sobre o método alegórico e hoje queremos falar sobre a maneira de interpretar a Bíblia literalmente. Então hoje falaremos sobre a maneira de interpretar a Bíblia literalmente. Eu quero dizer antes que estas aulas sobre hermenêutica, sobre interpretação do texto sagrado, está sendo extraído deste livro aqui, A Bíblia e seus Intérpretes, de Augusto Nicodemos. E se você quiser adquirir este livro, há um link na descrição deste vídeo. Você pode clicar aqui, vai para o site da Amazon e lá você pode comprar o seu livro com toda a comunidade. E hoje queremos tratar um pouco sobre a maneira literal de interpretar a Bíblia. Na mini aula passada nós falamos sobre a maneira alegórica de interpretar a Bíblia. Teremos ali uma linha do tempo, um tanto quanto resumida, falando de que maneira este método prevaleceu durante praticamente toda a história da igreja cristã até o século XVI, mesmo havendo aqueles que interpretavam a Bíblia literalmente, a interpretação alegórica ela prevaleceu e nós vimos ali as doutrinas católicas se desenvolveram por conta dessa interpretação alegórica, dando margem a muitos ensinamentos e doutrinas que, na verdade, não se encontram nas Escrituras, mas pela maneira alegórica de interpretar, que dá vazão a qualquer tipo de interpretação. Então foi possível se desenvolver tantas doutrinas que são estranhas ao corpo canônico das Escrituras. Mas hoje falando sobre a interpretação literal, chamado de gramático histórico, onde se considera a gramática, porque a Bíblia foi escrita com palavras, com textos que eram conhecidos pelos escritores e pelos destinatários, e também a importância, que é o que eu quero enfatizar nesta mini aula, de considerar o contexto histórico do momento em que foi escrito o texto sagrado. Você sabe que o Novo Testamento, por exemplo, foi escrito há mais de 2000 anos, então estamos falando de uma outra época, uma outra cultura, uma outra maneira de se pensar, onde até mesmo as palavras tinham significados diferentes. E é importante então considerar o contexto histórico, o significado de palavras e de expressões e de conceitos daquela época para poder interpretar plenamente o significado do texto para os nossos dias. E eu quero dar então alguns exemplos para que você possa entender a importância desta questão. E eu começo ali então com o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo trata ali sobre o amor. E lá no verso 12 ele vai dizer: porque agora vemos como espelho, obscuramente. A NVI traz assim o texto: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. E é interessante que quando você pensa que alguém olha para um espelho e vê uma imagem obscura, para o nosso tempo não faz sentido, porque os nossos espelhos hoje, eles refletem a imagem com toda a nitidez, com toda a perfeição. Mas é importante lembrar que há 2000 anos atrás, na época de Paulo, eles não tinham os espelhos que nós temos hoje. Os espelhos que eles usavam era algo como uma chapa de bronze ou de latão, que era polida, mas não dava um reflexo perfeito como nós temos hoje nos nossos espelhos. Então, se Paulo fosse escrever esse texto aqui hoje, certamente ele não usaria o espelho ou o reflexo de um espelho como analogia para dizer que hoje nós não vemos a Cristo perfeitamente,
vemos apenas uma imagem, mas que um dia nós veremos perfeitamente e o conheceremos perfeitamente como hoje somos conhecidos, mas Paulo não usaria o espelho. Mas naquela época cabia bem usar o espelho, porque a analogia fazia sentido. Então este é um primeiro exemplo. Um outro texto que poderia trazer aqui uma questão de uma prática herética, se encontra, por exemplo, em Lucas capítulo 1, você lembra ali quando os apóstolos estão para escolher um outro homem para substituir a Judas, que havia se suicidado, e você lembra ali que eles lançam mão de algo que era comum na época deles, que era o lançar sortes. Nós não sabemos exatamente como era essa questão de lançar sortes, mas sabemos que houveram ali 2 candidatos para substituir o lugar de Judas, e eles lançaram sortes, e o escolhido foi Matias. Mas é interessante que, quando nós lembramos do contexto da época, esta prática era legítima e era de uso um tanto quanto comum. Mas você percebe que depois, quando o Espírito Santo é concedido à igreja, esta prática já não aparece mais nos textos que vêm a seguir, nas cartas de Paulo, de Pedro, de João. Então nós entendemos que isso fazia parte de uma cultura, de uma prática religiosa, de tomar uma decisão. Você vê isso muito fortemente no Antigo Testamento, e certamente você precisa entender este contexto histórico para não trazer esta prática para os dias de hoje. Então a igreja não poderia, por exemplo, usar a prática de lançar sortes para escolher presbíteros, para escolher diáconos ou para tomar qualquer outra decisão na igreja. Isso seria uma atitude equivocada, herética, eu diria até, porque essa questão foi usada de forma legítima, dada a questão histórica daquele momento. Um outro texto muito interessante também, e que nós vemos que se torna prática em pelo menos uma igreja que nós conhecemos hoje, mas que, na opinião da maioria, é de forma equivocada. O texto se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 12, quando Paulo vai ali orientar aos crentes daquela igreja: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. E aqui a questão do ósculo, do beijo, né? Mas se nós lembrarmos que naquela época, naquela cultura, era normal, era comum um homem cumprimentar outro homem com um beijo, não somente no meio do povo cristão, aquilo era uma maneira comum, corriqueira de se cumprimentar, assim como hoje nós temos o aperto de mão. Então, naquela cultura fazia sentido o ósculo, que era o beijo que um homem dava no outro homem. Não havia nenhum escândalo nessa prática, mas é muito interessante perceber que a ênfase de Paulo neste conselho, nessa exortação, não está na questão do ósculo, do beijo, mas na questão de que deve ser um beijo santo, com sinceridade, com afeto, com amor verdadeiro. Para a nossa cultura não faz sentido o beijo, para a nossa cultura faz sentido o aperto de mão, o abraço, né? Não nesta época de pandemia ainda, e que deve ser da mesma forma santo, sincero. E aí, aproveitando aqui o ensejo, nós sabemos que muitas vezes esse cumprimento fraternal que temos na igreja, muitas vezes não é santo, por não ser tão sincero assim como deveria ser. Então aqui, algumas igrejas, entendendo de forma equivocada, trazem então para a nossa época, para a nossa cultura, o ósculo, o beijo. Mas não é isso que Paulo está então dizendo. Ele está usando esta questão porque fazia sentido naquela cultura, naquela época. E o último texto que eu gostaria de citar aqui, esse muito polêmico, se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2,
quando Paulo vai aconselhar ali que a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Então, esse texto, esta exortação, ela nos causa estranheza, ela até nos choca, porque quando nós lemos este texto, nós temos em nossa mente, em nossa mentalidade, a nossa cultura atual em que vivemos, a nossa cultura do século XXI, ocidental, em que cada dia mais a mulher busca o seu espaço em todas as áreas da atividade humana, e esse texto nos causa bastante estranheza. Mas é interessante perceber a justificativa que Paulo vai dar ali no versículo 13, que você vai perceber que não é uma justificativa que se limita àquela cultura e àquela sociedade da época, mas é uma justificativa que é universal. Porque ele vai dizer ali que porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então essa justificativa ela não se limita àquela cultura da época, àquele contexto histórico, mas abarca toda a história humana, porque ele está se reportando a um fato que então está ali no princípio da criação. Então, porque Deus criou primeiro Adão e depois Eva, então isso, entre outras consequências, vai indicar que dentro de uma igreja local, a mulher deve aprender em silêncio e com toda submissão. Não vamos entrar aqui a fundo nesse texto, porque não é o propósito, mas eu quero adiantar que esse texto não traz depreciação para a mulher. De novo, é a nossa mentalidade do século XXI, da nossa cultura ocidental, que vai erradamente nos transmitir uma ideia de depreciação da mulher, mas não é isso que Paulo está transmitindo. Então aqui fica uma segunda dica também muito importante para interpretar as Escrituras, que é que eu tenho que tentar me abstrair da cultura em que nós vivemos, porque certamente muito do que está nas Escrituras, e principalmente os mandamentos de Deus, e quando se fala dos padrões de Deus, quando eu leio e comparo com o nosso padrão de hoje, certamente vai me trazer dificuldade de aceitar o texto bíblico. Então eu preciso, além de considerar o contexto histórico da época para entender o significado de palavras, de textos, de conceitos, e num segundo ponto, ler a Bíblia se abstraindo e sem comparar com a nossa cultura do século XXI, cultura ocidental, entendendo que o padrão de Deus ele é imutável, ele é universal e ele é eterno, e eu não posso comparar o padrão de Deus e querer aferir o padrão de Deus com o nosso padrão decaído de hoje. Assim, vai ficar mais fácil entender alguns textos e certamente a nossa mente deverá ser moldada pela palavra de Deus para que nós aceitemos adequadamente como verdade de Deus aquilo que está na palavra de Deus. Certamente nós precisaremos de outra mini aula para continuar falando nesse tema tão importante que é a interpretação literal das Escrituras, e é isso que nós faremos na nossa próxima mini aula. Então, que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima mini aula.